Uma das coisas que eu preciso comentar, que é uma das primeiras lembranças, assim, minha de vida, é os meus pais trabalhando com mesas e montanhas de brinco, porque você trabalhava com exportação. Então, isso sempre foi muito normal pra mim. Então, aquilo acontecia naturalmente. Então, quando falou de trajetória, bom, acho que eu já nasci aí no meio dos brinquinhos mesmo. Isso foi uma coisa que veio, né, pai? Porque você começou antes de eu nascer. Então, eu já nasci nesse ramo. Isso foi muito presente desde a minha infância. Então, as lembranças, as noites inteiras aí trabalhando, isso esteve sempre muito presente. Então, por mais que na minha adolescência, então, sempre trabalhei, sempre ajudei, assim, né? Trabalhei mais ou menos, dei uma com os pais, né? Mas aquilo sempre foi muito importante pra mim. Porque, mesmo sem perceber, eu estava ali no meio. E tudo que a gente escuta, a gente absorve. E aí, na minha adolescência, eu fiquei meio assim, o que eu vou fazer, né? Vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa. Mas eu puxei esse lado comunicativo do meu pai, então eu já sabia que essa parte de se comunicar, de falar com clientes, de venda, é a minha grande paixão. Então, eu vi também, então, naquela dúvida ali, falei, e agora, faço outra coisa ou não? Não teve jeito, porque eu vi que eu era privilegiada de estar ali no meio. Então, existia muitas coisas que pra mim era normal e eu nem tinha noção do que aquilo era, sabe? Do que representava. Exato, porque era muito legal e pra mim era normal. Quando as pessoas vinham com dúvidas, eu comecei por conversar com os clientes ali na porta da empresa, a tirar algumas dúvidas que pra mim era normal e eu nova ali, batendo mó papo com a pessoa, tendo conhecimento sem perceber, porque eu pegava isso, sempre peguei muito. Então, é assim, a trajetória foi isso, desde pequeno. Mas a gente sempre trabalhei, nunca fiz outra coisa. E aí, sempre trabalhei com os meus pais na GF, né? E até então, quando eu comecei a trabalhar um pouco mais mesmo, já era a galvânica, né? E há 2 anos, então, depois que eu casei, eu já ajudava um pouco, já estava ali meio presente com o meu marido, que também, se estivesse aqui, falaria muito, porque os nossos pais ambos trabalham no ramo, a gente foi influenciado por eles, a história do meu marido também seria assim. Então, ele estava ali muito presente, a gente já trabalhava juntos, eu já dava uma força, porque a gente trabalhava no mesmo prédio dos meus pais, né? O meu marido começou a trabalhar lá, levou a Art Force, que até então eu não trabalhava com ele. Não. Não. Ele já tinha Art Force antes? Já. Eu não sabia desse detalhe. Inclusive, uma das coisas que a gente conversou foi, ele começou esse negócio porque o Luiz incentivou, falou, olha, começa a desenhar, que não tem e tal, há 10 anos atrás isso. E no começo ele trabalhava com o Diego, o primo dele, que também seguiu carreira no ramo aí, continua trabalhando com ele, com isso. E aí o meu pai, enfim, cada um foi pro seu canto e o Art Force ficou com o Job. E aí o meu pai falou assim, não, você tem que parar de trabalhar em casa, porque ele trabalhava no computador até então, né? Não, você tem que sair daí, vamos lá comigo pra GF. Então ele tinha uma mesa lá. Então, se eu tô entendendo, o André foi um padrinho. Foi, com certeza. Os nossos pais são as nossas bases, assim. O Luiz também, o meu sogro, trabalha na área. Hoje eles trabalham juntos de novo, o que é muito bacana. O Luiz voltou a trabalhar com nós. Então, ele tá lá na GF, né? Tá na GF, tá trabalhando com nós. Então, é uma grande família, é uma maravilha, assim, tudo que a gente precisa. Então, existiu esse apoio muito presente. Então, o Job começou, a minha cunhada também, desde do princípio, tava ali com ele, que começou os dois ali na GF, mas eu dava uma ajudada e voltava, assim. Mas depois que eu casei no meio da pandemia, o Job precisava de ajuda. E eu, querendo ou não, sempre trabalhei com os pais, sempre foi cômodo pra mim. Então, a gente tinha muita experiência, mas sou filha única ali, né? Então, era... A cara do André. Privilegiada, precisava né? dar Privilegiada. Eu precisava de mais carga, assim, que eu seria capaz de fazer, mas ali não tava conseguindo mostrar, assim, meu desempenho real, mas foi muito, meu Deus, tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje, foi, por mais que o pessoal dá uma zoadinha em mim e fala, você trabalhava entre aspas, né, você trabalhava, mas dava trabalho, mas isso foi muito importante, porque estar ali presente, meu Deus, tudo que eu sei hoje, eu aprendi ali, exato. Então, comecei a trabalhar com meu marido, e ali eu consegui aplicar aquilo que eu sempre ouvi desde pequena. Então, aí nós conseguimos juntos dar uma alavancada. Então, aí, na pandemia, a gente cresceu, triplicou o faturamento, mudamos a AGF ficou pequena, então mudamos 2 ruas ali para baixo, também sempre com apoio, suporte, máquinas. Aí, tudo mudou aí nesses últimos 2 anos, que foi quando eu, falando pessoal, assim, consegui aplicar e ver o meu desempenho
mais presente ali numa empresa do meu marido, que eu fui para ajudar, e a gente juntos conseguiu levantar com a equipe também, a minha cunhada que estava lá desde o início, e o apoio dos pais, porque a gente tem um apoio muito legal, e eu falo isso para todo mundo, que a gente vai, antes de fazer qualquer coisa, a gente pega a experiência deles e leva em conta, aprimora às vezes, traz com mais tecnologia, e isso é muito legal. Uhum. Inclusive, você falando desses últimos 2 anos, então até 2 anos atrás você estava naquela sala dentro da GF, é isso? Nossa, Exato. Então foi um crescimento absurdo. Foi muito grande. Porque foi semana passada que a gente passou lá? Foi semana passada. Eu fui com a Lu lá na Art Force e, cara, eu entrei na salinha das máquinas. Cara, é fantástico. Né? Você vê aquele monte de CNC trabalhando lá e assim, e a equipe que eles já montaram, né? Porque nesses 2 anos já tinha equipe lá com vocês dentro da GF, mas fantástico. O crescimento que eles estão tendo foi absurdo. aumentando, É muito legal. Mostra uma competência, uma seriedade gigantesca, porque eu acho que hoje no setor que a gente está, ele é grande, mas ao mesmo tempo todo mundo conhece todo mundo, né? Acaba sendo pequeno. Então, assim, se você age de má fé, se você não tem responsabilidade, rapidinho tá todo mundo sabendo o seu comportamento, enfim, né? Então, mostra que esse crescimento aí rápido de vocês está embasado em muita estrutura, em tudo que agrega em termos de seriedade que eu vejo.